paz de Cristo Jesus a todos, amém? Está no ar o meu, o seu, o nosso programa, o programa Palavra que Liberta. Disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero agradecer a Deus, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, por esse programa estar no ar, levando uma palavra de vida e esperança à sua vida e à sua família. Deus seja louvado. Apesar de nós não entendermos em nossa volta o que acontece ou o que está acontecendo, mas temos certeza de uma coisa, que o nosso Deus nunca perdeu o comando e nem a situação de nada. Então descanse no Senhor, confie em Deus, entregue seus caminhos ao Senhor, confia totalmente em Deus e o mais Ele fará. Está lá o nosso programa de toda terça-feira, o programa Palavra que Liberta, né? Com o pastor Haroldo, esse que vos fala, que sempre, né, está sendo um canal de Deus até o dia que o Senhor permitir, né? Para trazer sempre uma palavra de esperança a você. Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço mais uma vez, Senhor, por tua graça e por tua misericórdia, Deus. Senhor, em nome de Jesus, como sempre, que sejamos instrumento para o teu louvor e para a tua glória. Obrigado, meu Deus, meu Pai amado, por mais um dia, por mais uma semana que se venceu e por essa que já se iniciou, Senhor. Obrigado, Jesus querido, pelo pão de cada dia. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Deus, pelo ar que respiramos. Sim, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por minha família. Obrigado pelas famílias, Pai Celestial. Obrigado, Senhor Deus, por tua proteção e pelo teu cuidado por cada um de nós. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Como sempre no programa, eu sempre agradeço a Deus, a vocês, os colaboradores, né, que nos ajudam a manter essa programação no ar. Volto a dizer que aos domingos tem o programa A Voz do Cenáculo com o pastor Ismael Bendes e com o pastor Enos Nunes, tá bom? Então, na terça-feira, às 19 horas, a gente tem o programa Palavra que Liberta com o pastor Haroldo. E não deixe de sempre compartilhar, né? Lembre que o veículo de comunicação, ele é uma ferramenta, ou seja, uma ferramenta de evangelização, tá bom? Então, você e eu, nós juntos, em Jesus, vamos sim evangelizar os lares e as vidas. Que Deus nos abençoe em o nome de Jesus Cristo, tá bom? Sem muita conversa, né? Depois eu vou fazer a oração final para você e para você, colaborador do programa, né? Não só do programa, mas da Proclamação Ceal. Toda ajuda, todo empenho que você faz, saiba que não é para o nosso bem comum, e sim para o bem do Evangelho, tá bom? Então, deixa Deus abrir teu coração, seja assim um parceiro, um colaboradores, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu vou orar, eu vou pedir a Deus a direção da minha vida, porque essa palavra de hoje, ela vai trazer para nós algumas revelações e algum entendimento somente na vida espiritual. Nós vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Como sempre, Senhor, me dê a direção com o teu Espírito Santo. Senhor, eu jogo agora, Senhor, por terra, Senhor. Tire de mim agora, Senhor, todo conhecimento humano, todo conhecimento, toda experiência, Senhor, porque, meu Deus, a tua palavra, ela é espiritual. E para que eu possa entender, para que possamos entender a tua palavra, tem que ser na direção do teu Espírito Santo. Nos dá entendimento espiritual, abre nossa mente, nosso intelecto espiritual, nosso coração, para que possamos entender em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Palavra de Deus.
Palavra de Deus que se encontra registrado em Tiago, capítulo 3, versículo 8, que diz assim a palavra de Deus: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter. Está cheio de veneno mortal. Até aqui. No nome de Jesus, quando a gente se depara, ou seja, quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente consagra, quando a gente pede a Deus uma direção, para que Deus ilumine a nossa mente, para que o Espírito Santo nos dê a clareza da palavra, né? Então nós entendemos, tanto no sentido figurado, tanto também no sentido espiritual. Amém? Então, o que eu quero que vocês e nós entendemos nesse dia de hoje é o seguinte: vamos falar sobre o poder da fala, o poder que tem a palavra. Então, se fosse dar um tema nessa mensagem, já teria um tema aqui, né? Ou seja, cuidado no falar. Então, no nome de Jesus Cristo, a língua é um pequeno órgão que está em nós, no nosso corpo. Mas Tiago usa uma leitura simbólica e diz: nenhum ser humano, nenhum homem pode domá-la, pode conter. Porque ela é cheia de veneno. E você sabe que veneno é fatal, ou seja, deixa bem claro, é mortal. Então, a língua ela pode destilhar contenda, inimizade. A língua ela pode gerar também, muitas das vezes, maldição. É maldição. Porque olha o que aqui diz a palavra. Verso 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isto não deveria ser assim. Então, no nome de Jesus, o que Deus quer trazer nesse dia de hoje, para nosso ensinamento e para nosso crescimento espiritual, é saber conter a língua, ou seja, saber conter a nossa fala. Quando a pessoa age pelo impulso, ela está sendo uma pessoa, ou seja, desequilibrada, e está levando sentido, muitas das vezes, no sentido popular da gente, carnal, ou seja, sentido emocional. Então, quando a gente age pelos nossos impulsos, a gente fala coisas que depois a gente se arrepende. Já aconteceu comigo isso, com você, nós temos que ser sinceros. Ah, não, mas eu só falo da boca para fora. Eu acredito. Já aconteceu comigo isso também. Eu acredito nisso. Eu acredito que você já falou da boca para fora. Creio nisso. Eu creio sim. Mas, no nome de Jesus, eu quero, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, sempre eu digo, eu quero a sua expressão de fala. Tá bom? Então é o seguinte. Quero, assim, Deus, nesse dia, Ele quer alertar, ou seja, nós, de algo que não tem brincadeira. Ele não quer saber se é sem intenção, sem maldade, ou se é da boca para fora. Por exemplo, tomar cuidado no falar é você pensar antes de você falar. Por quê? Quando você está pensando, o inimigo das nossas almas, ele não sabe, porque Deus não deu esse poder para ele, de onisciência. Então, você está pensando. É aí agora onde você tem que entender e parar para poder se conter ou pedir a Deus, ou pedir ao Espírito Santo o controle, o domínio. Por quê? Quando eu libero, quando você libera a palavra, você revela. Sim ou não? Então você revela. E agora eu vou entrar em um lado chamado mundo espiritual. Até o momento que você está pensando, o diabo não sabe de nada, o inimigo não sabe de nada. Mas quando você fala, ele age.
O que é a maldição? Olha, com a língua, bendizemos ou glorificamos a Deus e Pai, né? E com ela também amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. Então, o que é a maldição? A maldição é o mal em ação. O mal em ação. Maldição, o mal agindo. Então, vamos supor que agora, a pessoa falou, você falou algo da boca para fora. Eu concordo, acredito. Mas o inimigo das nossas almas, ele não quer saber. Porque a palavra, segundo a Bíblia, tem poder. Tanto para amaldiçoar, como para abençoar. Então, o próprio Deus fez tudo através da palavra. E entendemos que a palavra tem o poder. Então, no nome de Jesus Cristo, quando eu não refreio, quando eu não penso, quando eu não me equilibro, quando eu não peço o domínio sobre no falar, ou seja, na língua, pode sim acontecer bênção ou maldição. O grande problema é que quando o Tiago faz a comparação, eu volto aqui anteriormente assim, toda espécie de aves, de répteis, né, e animais marinhos, doma-se. Mas a língua não consegue. Repare que veneno é a língua. Repare que mal é o falar, é a língua. Com ela, a pessoa traz discórdia, contenda, disse-me disse, sim ou não? Joga o veneno no popular, depois que joga o veneno, tira o corpo de banda. Mas seguinte, eu falei, foi sem maldade, eu falei, mas não foi por, um popular, não foi por fofoca, não foi não, eu falei porque eu senti de falar. Tudo bem, mas só que é o seguinte, você pensou no estrago? Você pensou nas consequências? Você pensou na legalidade que você deu ao diabo para agir? Você pensou na legalidade que você deu no mundo espiritual da maldade para agir? Sim ou não? Se a gente olhar aqui agora, diz, da onde é que vêm as contendas e as guerras? Dos padrões humanos, puramente humanos. Eu não quero entrar nesse texto aqui agora. Nós queremos falar nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, sobre o poder de falar. No nome de Jesus, você tem usado a tua boca para abençoar ou para amaldiçoar? Você tem usado a tua boca para ser boca de profeta aqui na terra? Você tem usado a tua boca para edificação das pessoas? Você tem usado a tua boca, a tua língua, para poder olhar para aquela pessoa e dizer o seguinte, que vai dar certo, ou ao contrário. Então, nós temos que refletir, pensar, porque não sou eu que estou falando. Quem está falando é a palavra de Deus. Diz assim, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma boca pode sair bênção ou maldição. Aí Tiago dá um alerta. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Então, como é que uma pessoa salva em Jesus, uma pessoa salva em Jesus Cristo, abre a tua boca para gerar uma maldição, uma contenda entre os irmãos? Como é que uma pessoa salva em Jesus perde o tempo em estar, muitas das vezes, falando aquilo que não é cabível ao que Deus quer? Repare, o que eu olho aqui na palavra de Deus é interessante, diz assim, será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água salgada? Claro que não. Será que um pé de azeitona pode gerar figo? Claro que não. Então ele faz essa comparação. Ou eu abençoo com a minha fala, ou eu amaldiçoo. Ou eu vou bem dizer, ou vou mal dizer. Então, no nome de Jesus, só que às vezes a gente, por impulso, né,
de raiva, de ira. Esquece que tem um mundo espiritual da maldade que nos sonda. E quando a gente abre a boca, o diabo segura essa palavra e pode usar contra nós mesmos ou contra aquela pessoa. Por isso que é bom refrear, conter, segurar essa língua. Ah, pastor, mas a palavra diz que o homem não consegue domar, mas o Espírito Santo consegue. O Espírito Santo consegue. O Espírito Santo consegue domar. Se você e eu for submisso a Ele, submisso a Deus, Ele consegue. Porque muitas das vezes, irmãos, irmãs, às vezes a vontade que vem em nós, porque nós somos seres humanos carnais ainda, né? Só vamos ser restaurados no corpo glorioso quando Jesus voltar. Enquanto estivermos aqui, nós vamos carregar ainda essa carne, que não serve para nada. Mas muitas das vezes a vontade que dá é de pagar o mal com o mal. Sim ou não? Sim. Vamos ser sinceros? Sim. Mas é nesse momento que a palavra diz: se eu lanço o mal volta para mim. Você esqueceu que a vida tem tipo um efeito bumerangue? Né? Bumerangue. Vai e volta. Vai e volta. Então, o que eu lanço volta para mim. Então, o mal que eu quero, essa pessoa pode me acometer na frente. Então, por isso que é bom refrear, com todo respeito, essa maldição, que é a língua. Porque ou gera bênção, ou gera maldição. Não pode, irmãos. Pode. Escute. Seus lábios, a tua boca, é para a glorificação de Deus, para a exaltação de Jesus Cristo, para sair da tua boca, dos seus lábios, palavras que edifiquem. Entendeu isso ou não? Escute, eu não quero aqui ser omisso a algumas coisas. Há momentos em nossas vidas, sim, volto a repetir, me desculpe, há momentos em nossas vidas que pensamos em pagar o mal com o mal. E muitas das vezes, até com muita sinceridade aqui agora, de pegar a pessoa pelo pescoço, desganar a pessoa. Mas não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. É nesse momento de ira e de fúria que o diabo está nos rodeando para poder pegar nós no momento certo e na hora certa, que é o ponto fraco. Então, no nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Eu vou concluir aqui esse versículo 12, assim. Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitona? Ou uma videira, figo? Tampouco uma fonte de água pode jorrar água doce e água salgada. Ou é, ou não é. Ou você abençoa, ou você amaldiçoa. No nome de Senhor Jesus Cristo, poder do Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus. Sempre, sempre no programa Palavra que Liberta, vai ter sempre testemunho verídico. Verídico. Quando eu comecei a pastorear, né, eu auxiliava, na época eu auxiliava o pastor, e eu fui a uma determinada cidade. E fui começar lá o ministério que Deus colocou em mim, que é dele, né? Que diz assim, o meu ministério. O ministério de Deus, do Espírito Santo. Então, veja só. E ali, o que acontece? Eu comecei a pedir a Deus sabedoria. E eu tinha um hábito, né? De sempre, todos os cultos no sábado, quando terminava, eu ia ao monte orar. Para poder pedir a Deus sabedoria e discernimento. Eu lembro nessa época, eu comentei isso com uma pessoa pastor. E se eu não tivesse me policiado naquela fala, e não tivesse também o Espírito Santo em minha vida, eu tinha me abatido. Aí, eu cheguei, né, sabe que a gente tá começando, né, todo empolgado, né, e ver Deus fazer as coisas, tudinho, a gente vem todo, né, cheio de ânimo. Aí eu cheguei para essa pessoa e falei assim, olha, a gente termina o culto lá, nessa igreja lá nessa cidade, e quando termina, nós vamos pro monte. E eu alegre, né?
falando. Sabe o que essa pessoa falou para mim? Assim, cuidado, irmão Haroldo, para você não ficar no mundo contando as estrelas no céu. Isso foi um balde de água fria em mim. Um balde de água fria. Deus sabe que eu estou falando que é a verdade. Por isso que muitas das vezes é difícil você trabalhar ou viver em alguns setores. Eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu sou correto. Eu sei que tenho falhas. Eu sei que eu sou imperfeito. Ninguém é perfeito, ninguém é corretíssimo totalmente. Cada um nós temos falhas. Que seja de um lado ou de outro lado, nós temos falhas. Porque seres humanos é cometido a falha. Então, quando eu recebi essa palavra, foi um balde de água fria na minha vida. E quero falar a verdade para vocês, ali me frustrou. Porque eu não esperava dessa pessoa vir essa palavra. Pelo menos, Deus abençoe, irmão Haroldo, Deus continue te abençoando, vai em frente. Não era assim. Então, repare o poder que tem a palavra, o poder que tem a língua, o poder que tem. Mas eu louvo a Deus, eu louvo a Jesus, porque o Espírito Santo me fez eu encarar aquilo com maturidade. Fiquei triste, passei um dia abatido, uma semana toda abatida. E aí não comentei, né, com as pessoas, porque se eu fizesse isso, eu estaria gerando contenda naquele momento. Eu estava começando. Então, o que aconteceu? Simplesmente, passei a semana de oração. Quando foi na sexta-feira, de tardezinha, Deus falou assim, olha, tu vai subir o monte. E lá eu quero falar com você. E aí eu fiquei um pouquinho ansioso, porque eu queria saber o que Deus queria falar comigo. E aí fizemos o culto no sábado à noite. E quando terminou o culto, nós tomamos um café e fomos para o monte. E tem pessoas que é ansioso ao extremo. Eu sou ansioso, mas não ao extremo. Aí, você sabe que não estou mentindo. E aí eu fiquei com aquela ansiedade de saber o que Deus queria falar comigo. E quando eu subi no monte, aí me ajoelhei. E Deus sabe que esse programa é sério. Tem pessoas que assistem, que sabem o que eu estou falando aqui. E eu deixei as ovelhas assim, né? Ao lado. E fui para um cantinho ali orar. Aí voltou a tristeza. Aí voltou a tristeza em mim, voltou aqueles pensamentos. E ali eu comecei a chorar, no cantinho ali, chorar, derramava as lágrimas. Eu chorava mesmo, chorava bastante. Aí foi quando eu ouvi Deus falar assim comigo, bem assim. Não importa o que pensam ou o que falam de você. O importante é que eu te escolhi. E você vai executar, fazer o que eu quero que você faça. Ele trouxe aqui nessa cidade com uma missão. E ela vai ser cumprida. Queira o homem queira ou não queira. Mas vai acontecer. E aquela palavra me deu ânimo de novo. Porque eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Então, o que é que eu quero que vocês aprendam com isso? O que é que eu quero que nós aprendamos dentro da palavra de Deus? Tome cuidado no falar. Porque amanhã pode ser eu e pode ser você que pode receber uma palavra, né? Que não nos agrade, uma palavra que venha realmente nos abater. Então, a Tiago compara. Pode da mesma fonte jorrar duas águas? Claro que não. Ou jorra uma, ou jorra outra. Ou abençoa, ou amaldiçoa. No nome de Jesus Cristo, é igual a você. Eu falava isso muito antes de ser pai. Né? Deus sabe que é verdade. Você tem seu filho, você tem sua filha, e quando está no momento de ira, momento de raiva, aí solta, né? Ou seja, fala aquilo que não deve falar. Ah, mas é porque eu estava com a cabeça quente, eu já estava cheio. Tudo bem. Mas só que o inimigo das nossas almas não quer saber, não brinca de ser diabo. E ele pode usar essa fala, muitas das vezes, para nos derrotar. Pastor Haroldo, pois não. E como é que eu faço agora? Eu agi num ato de impulso. Eu agi num momento sem pensar. Tudo bem. E como é que eu faço agora?
Se eu dei a legalidade, se eu gerei a legalidade do mundo espiritual e aquela pessoa está sofrendo por causa dessa palavra, ou até mesmo eu estou sofrendo, ou até mesmo também a minha filha, meu filho, os meus parentes estão sofrendo, como é que eu faço agora? Há solução, no nome de Jesus. Que solução, pastor Haroldo? Senhor, eu falei pelos meus impulsos, pelo meu pensar. Senhor, eu falei na minha ignorância, no momento que eu estava, Senhor, acima do meu limite. Mas eu te peço que o sangue de Jesus agora quebre essa palavra, quebre essa maldição que foi gerada. Sim, eu te peço, Senhor, quebre e me perdoe pelos meus impulsos, me perdoe porque eu não me policiei. Senhor, não deixe que Satanás ganhe terreno através dessa palavra. Porque, Senhor, eu sou sal, a minha boca, a minha língua é para abençoar, Senhor. Eu falei, Senhor, no momento, Senhor, de impulsão de raiva, Senhor, de fúria, de ira, não sei. Então, no nome de Jesus, é o momento de você agora repensar e desfazer. Amém? No nome de Jesus. Me desculpe, mas é assim que eu falo, é assim que eu tenho que mostrar para vocês a realidade. Eu era garoto, eu me lembro, isso eu contei na igreja, né? E ainda eu conto ainda quando eu prego, em cima desses temas assim. Eu era garoto assim, garotão mesmo, de 8, 9 anos para 10 anos, mais ou menos. E vizinho à minha casa tinha uma senhora, né? Uma senhora. E o marido dela saía para trabalhar, né? Ele tinha uma bicicleta. Quem conhece, né, sabe, né? A famosa aqui no Nordeste é bicicleta de pedreiro, que é aquela Monarch barra forte, que tinha um arco no meio assim, um círculo no meio, né? Então, todas as vezes que esse senhor saía para trabalhar, essa mulher xingava ele tanto nome e dizia: eu quero que um dia seu corpo chegue num caixão. E começava tanta coisa lá. Mas xingava tanto palavrão com ele, mas a palavra que ela falou foi essa: um dia eu quero que seu corpo chegue num caixão. E assim aconteceu. Ele saiu para trabalhar, pegou a bicicleta para ganhar o pão de cada dia, e quando chegou em determinado ponto, um caminhão veio, atropelou ele, matou na hora. Agora veja o que é o ser humano. Quando, eu me lembro dessa cena assim, quando o corpo chegou, que estavam velando pelo corpo, ela se debruça em cima do caixão e começa a chorar. Eu era garoto, não tenho conhecimento de Deus, não tenho conhecimento de Jesus, não tenho conhecimento de Evangelho. Eu comecei a me indignar com aquilo, porque eu via todos os dias, praticamente todos os dias, ela xingar o marido e dizer que um dia ia ver o corpo do marido chegar no caixão. E assim aconteceu. Por isso, tome cuidado no seu falar. Por isso, refreia a tua língua, refreia seus impulsos. No momento de ira, peça ao Espírito Santo domínio próprio, porque o ódio é coisa má. A raiva cega a gente. A raiva é um impulso. Depois que passa, você vê a realidade da coisa. E aí, o estrago já está feito. Por isso que é bom a gente refrear, a gente pensar. Seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, é bênção. Ah, mas dá muito trabalho, pastor. Tudo bem, mas foi Deus que te deu. No nome de Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para a palavra de Deus, no livro desse mesmo Tiago, profeta menor, verso 3, verso 13 diz assim, no nome do Senhor Jesus Cristo: quem entre vós é sábio e tem conhecimento, uma pergunta, mestre em suas obras, pelo seu bom procedimento, em humildade e de sabedoria. Então, o que é que Tiago quer dizer? Uma pessoa sábia, uma pessoa que é instruída por Deus, uma pessoa equilibrada, ela vai ter a humildade, o bom senso de parar, de refletir
e também dizer, eu errei, Senhor me perdoe. Eu lancei essa palavra no momento de ira. Por isso que a palavra diz, né? Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. No nome de Senhor Jesus Cristo, palavra de Deus. Livro dos Salmos, em nome de Jesus Cristo. Livro dos Salmos, capítulo 5, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: porque não há sinceridade nos lábios deles, no inimigo. Porque não há sinceridade no lábio do inimigo. Só pensa em destruir. Guerreiam eles, a garganta deles é um túmulo aberto. A língua deles só fala maldição. No nome de Jesus e no poder do Espírito Santo de Deus, nós sabemos que Davi aqui está fazendo uma oração, um questionamento com Deus. Davi está colocando a sua vida diante de Deus, dizendo: Senhor, porque não há sinceridade neles. A língua dele, a garganta dele só fala destruição. No nome de Jesus. Mas a sua boca é para edificar até seu lar, sua família. No nome do Santo de Jesus Cristo. Veja só o que aqui diz também na palavra de Deus. No Salmo de número 34, por gentileza. Salmo de número 34, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Salmo de número 34, verso 11, 12 e 13, que diz assim a palavra de Deus. Salmo 34, 12 e 13, que diz assim: qual é o homem que ama a sua vida e quer viver muitos dias para ver a prosperidade? Então guarde a língua do mal e os seus lábios do engano. Qual é o homem que quer viver muito tempo para ver a sua prosperidade, para se regozijar nela? Aí o salmista diz: guarde sua língua, refreie sua língua do mal e do engano, para que você seja próspero. Porque a tua boca é para abençoar, não é para amaldiçoar. Estamos entendendo isso ou não? Então, quando eu guardo, quando eu refreio, quando eu penso, quando eu tenho equilíbrio, quando eu penso com sabedoria, quando eu não deixo agir pelos meus impulsos, eu sei que quando eu abro a minha boca, vai dar legalidade ao inimigo das nossas vidas, porque não brinca. Então, quando eu refreio isso, eu estou trazendo para a minha vida espiritual prosperidade, não só física, não só material, mas como também espiritual, em nome de Jesus Cristo. Por isso, refreie, pense antes de falar, porque você pode levantar, ou você pode destruir, você pode abençoar, ou você pode amaldiçoar. Pense nisso. E lembre, nós, pastores, homem de Deus, diaconisa, missionários e homem de Deus, servo de Deus, a nossa missão aqui é influenciar as pessoas através da nossa fala. Em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Diga louvado seja Deus, em nome de Jesus. Palavra de Deus. No Salmo de número 39, por gentileza. Em nome de Jesus Cristo. Salmo de número 39, verso 1 diz assim: pensei comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para que não peque com a minha língua. Protegerei minha boca com a mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. É interessante aqui agora, que quando a gente olha a palavra de Deus, e o Espírito Santo dá para a gente o entendimento, repara o seguinte: pensei comigo mesmo, eu vou guardar a minha língua, vou guardar, olha, o que está dentro de mim, não vou falar. Repare qual é o público que está ao lado do ímpio. Vamos supor, vamos fazer uma comparação aqui agora. A gente já está no meio, né, de um mundo que diz que já é do maligno, a Bíblia diz que é do maligno, que é o sistema, né? Então, repare, se no meio cristão já tem essas coisas,
essas picuinhas, essas contendas, essa malediência entre os irmãos. Imagine agora um crente em Jesus, um salvo em Jesus, no meio de ímpios, compartilhando essas coisas. Repare, no meio de ímpios, pessoas que não têm nenhum vínculo. Repare, qual é o benefício que está trazendo? Nenhum benefício. Onde é que você está edificando? Nenhuma edificação. Pelo contrário, está manchando o seu testemunho e o de Cristo. Estamos entendendo isso ou não? Mais uma vez o texto. Pensei comigo mesmo, guardarei o meu caminho, para que não peque com a minha língua. Protegerei a minha boca com a mordaça, enquanto eu estiver diante dos ímpios. Estamos entendendo isso? Sim ou não? Então, vamos lá agora. Eu vou perguntar e você responda a você mesmo, em nome de Jesus Cristo. Qual é o conselho que um ímpio, que eu estou falando ímpio, é aquele que não teme a Deus? Porque tem pessoas que não é cristão, mas são homens, mulheres de Deus, que tem um bom conselho para nos dar. E muitas das vezes, melhor do que a pessoa cristã, tem que falar a verdade em nome de Jesus. O ímpio que eu estou falando é aquela pessoa que não teme a Deus, que não tem vínculo com Deus. Qual é o conselho que essa pessoa vai te dar? E por que você vai compartilhar aquilo que não é cabível com eles? É por isso que a vida é atrofiada no mundo espiritual. É por isso que não há prosperidade. É por isso que não há bênção do Senhor. É por isso que muitas vezes a maldição vem, porque foi gerada na palavra. Porque a palavra diz, com a minha boca eu abençoo e com a minha boca eu amaldiçoo. Ou é ou não é? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, eu sei que para cada dia é um desafio. Eu sei que você vence uma batalha agora, mas não tem trégua, daqui a pouco levanta de novo. Deus dá um tempo para a gente respirar, tomar um ânimo, mas escute. Enquanto você estiver aqui nessa terra, enquanto eu estiver vindo aqui no planeta Terra, chamado Terra, criada por Deus, escute isso, nós vamos ser todos os dias tentado a fazer o mal, tentado a jogar palavras que não agradam a Deus, mas pelo Espírito Santo você consegue dizer não, dizer a minha boca é para abençoar, é para edificar, é para curar, é para salvar, porque Deus me chamou para ser boca dele aqui na terra, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus. Palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 52, por gentileza. Salmo de número 52, verso 2, diz assim: Ó tu, que usas de engano com a tua língua, maquina planos de destruição contra... Ó tu, que usa de engano com a tua língua, maquina plano de destruição, como uma armadilha afiada. Tome cuidado. Você que vive no meio do povo de Deus. Isso aqui é um alerta para você. Escute, o pastor aqui não está te julgando, o pastor aqui não está te corrigindo. Pelo contrário, Deus está tentando dizer a você o seguinte, que Ele quer te abençoar. Escute. Tu que vive de engano, usando de engano, tome cuidado para que você não caia na sua própria armadilha. Tu que fica destilando venenos, contenda, tome cuidado para que você também um dia não caia. Refreia a língua, domina ela. É difícil, eu sei disso. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, e com temor e tremor, você consegue em nome de Jesus. É interessante que Tiago faz a comparação, diz, olha, será que uma simples fagulha não pode incendiar um campo inteiro? Claro, bem assim a língua. Deixa eu fazer uma comparação, Luiz, esse versículo.
Vocês vão concordar se vocês quiserem, sim ou não. Vamos lá. A coisa é desse tamanho aqui. Ó, desse tamanho aqui. Aí você falou, né? Aquela pessoa. Quando vai para terceiros, olha o tamanho que fica. É ou não é? Então repare só. Repare só. O que Tiago quer dizer? Uma pequena fagulha consegue incendiar um campo todo. Bem assim, uma palavra, por mais que seja simples, pequenininha, por mais que você pense que é inofensiva, mas faz um estrago profundo. Pense nisso. Repense sobre isso. Antes de você falar, pense. E diga: Espírito Santo, me dê vontade mesmo. Me dê vontade. Mas me controle. Me controle. Me controle. Porque eu sei, entendo, que a minha boca é para abençoar. Palavra de Deus para a gente finalizar essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Palavra de Deus no livro de Salmo de número 64, por gentileza. Salmo de número 64, verso 3 diz assim: que afirmaram com a língua. O que afirmaram com a língua? O que afia com a língua a espada é como a flecha que aponta palavras amargas. O que afia com a língua uma espada é aquele mesmo que seta, ou seja, enfia ou lança uma flecha amarga. O que é isso? Palavra. Sentido figurado, sentido espiritual. Palavra. Irmãos, escute só. Tem palavras que ferem mais no popular da gente do que uma surra. Tem palavras que causam estrago na vida da gente e muitas vezes deixa sequela pelo resto da vida. Então, no nome de Jesus Cristo, Davi bota essa comparação: como espada afiada, assim é a língua daquele que lança flechas, que lança as maldições. No nome de Jesus e no poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu sempre digo isso, talvez, porque eu não sei, onisciente só é Deus. Eu sempre vou dizer isso. Mas, em nome de Jesus, eu falo isso com propriedade e muita autonomia. Talvez você possa ter, né, isso dentro de você, como um dia eu tive isso. Um dia eu carreguei algo dentro de mim e levou tempo para poder sair dentro de mim isso. Eu não vou entrar em nenhum detalhe porque é muito forte o que eu passei. Mas eu digo a você assim, que me abateu muito mais do que essa que eu falei, que eu estava no mundo contando estrela. E eu quero dizer a vocês, em nome de Jesus, me perdoe, mas eu quase dei cabo da minha vida, quase acabei com o ministério que Deus me chamou. E isso ficou dentro de mim assim por muitos anos. Até um dia que eu tive encontro com Jesus. Até um dia que eu tive encontro com o Espírito Santo. Até um dia que Deus mandou uma pessoa na minha casa e me visitou. Falou que eu era alguém, que eu tinha um valor. E falou que Deus não decidiu de mim por nada, Deus vai abrir mão de mim por nada. É uma palavra que lançaram de maldição.
Deus repreendeu e tornou em bênção. Por isso, eu não vou falar o que foi, porque é muito forte. Não vem o caso aqui no programa. Mas eu passei muitos anos afastado dos caminhos do Senhor. Esbagacei com minha vida por causa disso, por causa dessa palavra. Mas Deus, que é misericordioso. Deus tinha um plano na minha vida. Deus tinha um plano na minha vida. E quando Deus mandou um homem de Deus na minha casa, hoje eu entendo com maturidade hoje. Eu entendo que Deus estava me curando daquele mal. Então, eu quero falar abertamente. Tome cuidado quando você for falar palavra para as pessoas. Porque você pode estar destruindo as pessoas. Você pode estar acabando com as pessoas. Fica esse pensamento e essa verdade. Algumas pessoas próximas que eu confio sabem o que eu ia falar aqui, porque eu não posso falar, né, publicamente aqui, porque é muito forte. Mas o Espírito Santo me curou e eu agradeço a Deus porque o antídoto não foi um antidepressivo. O meu antídoto, a minha cura, foi o encontro com Deus. Sei que sou falho, mas eu sei que Deus me ama e Ele também te ama. Por isso que a última palavra, quem dá seu respeito, é Deus. E você que não sabe conter a língua, bota um freio nela. A palavra diz, a Tiago dá o sentido figurado. A gente coloca os arreios nos cavalos, cabrejos, para poder dominá-lo. Então, bota um freio na tua língua. Você tem a língua solta demais. Você que não mede distância para poder ferir as pessoas, tome cuidado. Porque um dia você pode ser ferido também. A Bíblia diz que com ferro fere, com rei será ferido. Tome cuidado. Eu não quero falar isso, não é menosprezando ninguém, não é julgando vocês. Sempre vou dizer, eu sou falho com vocês. Mas a gente tem que agir com a consciência e não com a razão. Para finalizar, eu volto aqui no livro de Tiago, por gentileza. Tiago, estou chegando lá. Tiago, capítulo 1, no nome de Jesus Cristo. Versículo 26. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana seu coração e a sua religião é inútil. Mais uma vez. Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua e nem teu coração, engana-se a si mesmo e sua religião é inútil. Que Deus nos abençoe em o nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu senti de Deus orar por você agora. Essa oração agora ela é específica agora. Não vai ser aquela oração tipo, né? Sem direção. Mas essa oração é específica agora. Eu quero orar por você. Ouça bem agora. Você carrega trauma dentro de você, como eu carreguei na minha vida, por muitos anos isso. Eu quero que você abra seu coração. Você que já se sentiu impotente, um ninguém na vida. Isso é muito bom também, sabe por quê? Porque nos faz a gente refletir, controlar o nosso ego. Mas escute isso. Eu quero convidar você agora
Porque essa oração em nome de Jesus, através do Espírito Santo, ela tem o endereço certo. Senhor, em nome de Jesus. Está escrito, foi falo aqui. Eu quero usar agora a minha boca, a minha língua para abençoar. Senhor, talvez essa pessoa carregue dentro dela, Senhor, um dia o que eu carreguei por muitos anos comigo. Mas, Senhor, a Tua palavra é vida. A Tua palavra, ela é a esperança de nós. A Tua palavra, ela cura a alma do homem, da mulher, da criança. A Tua alma, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela vai na medula da alma, divide, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que essa pessoa, se um dia ela receber uma palavra de maldição, uma palavra de desânimo, que jogou essa pessoa no chão, na lona, Senhor, como um dia aconteceu comigo. Mas eu te peço em nome de Jesus Cristo. Ouça essa oração, por favor, Jesus. Ouça essa oração. Ouça essa oração, Jesus. Por que eu digo isso? Eu sei que se ouve todas as orações, mas ouça essa, nesse momento. Que o Teu Espírito Santo visite a vida dessa pessoa. Essa pessoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, que está com a alma agora, Senhor, ainda ferida. A coisa foi lá atrás, Senhor, há tanto tempo, mas ainda encontra-se ferida, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor fez comigo, envie seus anjos aqui na terra para levar uma palavra de ânimo, para dizer que essa pessoa tem valor, para dizer que essa pessoa o Senhor ama, independente de qualquer coisa. E eu quero falar em nome de Jesus de Nazaré, o maior profeta de todos os tempos. O Senhor Deus que te escolheu em nome de Jesus, Ele não abre mão de você. Talvez a palavra lhe feriu, talvez a palavra lhe derrubou, as palavras de maldição que eu estou falando, mas a palavra de Cristo Jesus, a palavra de Deus te ergue nesse dia de hoje. Tome posse, alimenta a tua alma com o Espírito Santo de Deus, porque tudo você pode, tudo eu posso, tudo nós podemos, em nome de Jesus de Nazaré. Espírito Santo de Deus, leva o bálsamo a essa vida e a cura emocional. Frustre agora os planos de Satanás na vida dessa pessoa. Levanta essa pessoa para ser ganhador de almas para o teu reino. E muitas das vezes, Senhor, por motivo de inveja, algumas pessoas usou a línguas felinas, maldita, para poder paralisar. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Para levantar essa pessoa e para tomar posse da palavra, acreditar no Senhor e se levantar e se erguer e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, de Jesus Cristo. O programa A Palavra que Liberta está chegando ao final. Eu quero agradecer a Deus, sempre a Deus, e convidar você para nos ajudar a manter esse programa no ar, essa obra no ar. No nome de Jesus Cristo, você que quer ser um parceiro nosso, um colaborador, o pastor Zé Luiz vai colocar aí na tela aí, para você ser um colaborador dessa obra. No nome de Jesus Cristo, eu vou orar para que Deus continue derramando as bênçãos sobre você que entendeu. Você que entendeu que o reino de Deus, quando a gente abençoa o reino, nós somos abençoados. Você que entendeu que quando eu faço o investimento no reino, eu estou investindo em mim mesmo. Deus, em nome de Jesus, abençoe direto e indiretamente, Senhor, aqueles que entenderam. Senhor, aqui não se trata de quantia, aqui se trata de honraria, de honrar o teu nome. Honrar, Senhor, o nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, abençoe essas pessoas. Abençoe. Senhor, em nome de Jesus,
que possamos ouvir testemunhos do Senhor. Eu te peço e te agradeço que o Senhor vá de encontro a essa pessoa que estendeu a mão, que ajuda, Senhor, a proclamar o teu evangelho. Em nome de Jesus, que as bênçãos do céu venham sobre essas pessoas, que os celeiros deles sejam fartos. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Muito obrigado, Senhor. Deus nos abençoe. Chegamos ao final do programa Palavra que Liberta. E se o Senhor disser que sim, estaremos aqui outra vez, se o Senhor disser que sim. A paz em Cristo Jesus, um cheiro no coração e até mais.